Espaço do Consumidor. Saiba mais sobre seus direitos com as orientações com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, tudo bem? Boa tarde a todos os nossos seguidores. E hoje nós vamos falar de algo que eu falo assim, que foi muito, em primeiro lugar, doloroso para a nossa cidade, né? E mexeu com muita gente, não é verdade, doutora? Eu resolvi trazer esse assunto, pois todos, de uma forma geral ou indireta, foram atingidos pelas enchentes. Então, eu acho que é um assunto atual e essa informação pública é imprescindível para muitos saberem direcionar as suas atitudes. Enchentes e os danos decorrentes, responsabilidade civil. Nossa cidade foi vitimizada por enchentes recentes que causaram enormes danos à cidade e aos nossos cidadãos. E eu lhe pergunto sobre a responsabilidade desse prejuízo. Doutor, e nós, né, jauense, perguntamos de quem que é essa responsabilidade com essa catástrofe, né, que aconteceu na nossa cidade? Foi algo muito drástico, repentino, mas agora, como nós inauguramos esse espaço do consumidor aqui no programa da Solange, nós precisamos trazer essa informação, porque nós, cidadãos, nós também somos consumidores de serviços que a administração pública nos oferece, não é? Então, ela também, ao nos oferecer esses serviços públicos de saneamento, de esgoto, está todo previsto essa sua responsabilidade em razão dos abalos e das lesões ocasionadas dessas perdas. Muitas pessoas perderam seus imóveis, perderam seus bens móveis, né? Todos os utensílios da casa. Então, o Estado é sim responsável por esses danos ocasionados pelas essas fortes chuvas que aconteceram, porque eles são também prestadores de serviços à nossa população. Mas aí, doutora, mas as chuvas, né, e a cheia não são eventos naturais, imprevisíveis, que nós não sabemos, não é verdade? É a natureza, de repente, aquela chuva, né? Como a administração pode prever isso? Então, Solange, mas nós de longa data já não sabemos que nesta época é dessa forma? Sim, sim. Pode ser um evento natural, mas não é imprevisível. Nós temos essa previsibilidade de um aumento de chuvas nesta época do ano, e a administração pública deve tomar todas as medidas preventivas para esta época com o aumento da chuva. Eu lembro que eu até comentei já no meu programa que é mais ou menos que uma enchente dessa proporção foi em 1900, parece em 32, não me lembro direito, mas foi bem antiga isso que aconteceu. Então, na realidade, doutora, foi 1930, alguma coisa aí, conforme nós vamos até mostrar umas fotos para ver como era a nossa cidade, que ficou totalmente alagada pela enchente. E então, desde aquela época não foi. Assim, pouco fazem para prevenir esta possibilidade, porque há sim a previsibilidade de um aumento de chuvas, e isso tudo deve ser muito bem gerido para que sejam evitados esses danos decorrentes. Não é algo tão inesperado assim. Há quantos anos nós
já vem acompanhando casos de enchentes em pequenos setores da cidade. É verdade, isso é verdade. Então, assim, nesta proporção já faz muitos anos que isso não ocorre. Sim, nessa proporção faz. Mas alguns setores Já teve. da cidade sempre ocorreram. Sim. E nós verificamos que nesta enchente também ocorreu. Então quer dizer que o Estado, o município, foi omisso em adotar medidas preventivas para evitar que esse dano maior ocorresse, pois os alertas das outras enchentes menores já vieram, a fim de demonstrar que deveria se ter aplicado, investido nesta parte de saneamento, do esgoto, da passagem do rio. Doutor, então, se tudo isso não foi, né, feito tudo que precisava ser um trabalho preventivo, né? Aí a pessoa pode estar entrando com recurso via judiciais para requerer alguma coisa que aconteceu, e como isso funciona? Poderia falar um pouquinho? Pode, deve, né? Porque essas pessoas estão amargando danos desta imprevisibilidade no seu orçamento por uma culpa que não é dela. Então, o poder público deve ser acionado, primeiramente, emergencialmente, pedindo o aluguel social, porque esse imóvel muitas vezes vai ter que ser reparado. Então, levantar todos os orçamentos dos reparos das propriedades, pedir esse aluguel social, porque você não tem condições seguras de moradia, você precisa se mudar. E também, tudo que você perdeu de mobiliário da casa, você pode acionar também mediante a apresentação dos orçamentos ou das notas fiscais dos produtos que você tinha e que foram afetados com toda essa enchente. Mas, por exemplo, doutora, quem está nos assistindo, né? Em primeiro lugar, de quem que é essa responsabilidade? Esta responsabilidade é do município. Do município. Do município. Tá, aí é do município. As pessoas, volto a dizer, muitas pessoas me perguntam isso. Eu vou recorrer onde? Né? Por exemplo, eu conheço pessoas que não têm mais condições de morar na casa. Não tem. Né? Até conversei com ela. Ela vai recolher, ela vai procurar um advogado, ela vai procurar um Ministério Público. O que ela tem que fazer? Porque até vir a resposta, muitas vezes já se passaram meses. E aí, doutora? Então, tem que angariar toda essa documentação, né, da propriedade, do imóvel e dos mobiliários. Os orçamentos das novas aquisições, até mesmo o orçamento daquilo que pode ou não ser reformado. Se nesse período da reforma precisar deixar o imóvel, porque no processo você pode pedir uma perícia. Mas isso demora um pouco. Demora, mas assim, há possibilidade de você pedir uma liminar judicial, um pedido de tutela de urgência, para que você tenha o aluguel social. Você tenha direito a alocar um imóvel para deixar esse risco iminente até que você consiga reestruturar toda a situação da sua propriedade. Então, na realidade, ou ela tem que procurar um advogado, ou ela tem que procurar também onde tem a Defensoria Pública também está atuando fortemente nesses casos aqui de Jaú, conseguir, então, pleiteando isenções das tarifas de água, do IPTU nesses períodos, porque as pessoas agora estão passando por dificuldades financeiras para se reestruturarem, porque o mínimo social ali já teve que adquirir ou ir atrás de doações, porque nós sabemos que o processo demora às vezes, né? Não tem aquela efetividade de um dia para o outro. Então, elas precisaram adquirir, comprar bens, mantimentos, roupas, né? Porque não tinha como esperar tudo isso. Entendi. Mas então pode pleitear a indenização correspondente com o que gastou decorrente dessas
dessas enchentes. O que não pode é ficar de braço cruzado esperando o município vir até você. Não é? E às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho condição de acionar um advogado. Se você não tem condição, você tem a Defensoria Pública. Exatamente. O que você não pode, né, doutora, é ficar de braços cruzados esperando vir até a gente. Ninguém vai bater até a porta, né? Naquele momento primeiro da ocorrência, nós sabemos que a Secretaria da Assistência, nós temos ainda que destacar que, assim, fiquei bastante surpresa com o voluntariado da nossa cidade, as pessoas abraçando a causa de tentar ajudar os menos favorecidos, aqueles que tiveram seus abalos com todas essas ocorrências. Isso foi verdade, todas as paróquias, independente, né? Era cesta básica, era roupa, era alimentação, até para as pessoas que estavam ajudando aí, né, a tirar todo aquele barro. Veio muitos caminhões de fora ajudando, né, doutora? Sim, isso as teve, empresas particulares de Jaú oferecendo os caminhões para poder fazer essa distribuição. Os órgãos de classe como a OAB, que eu tenho que levar conhecimento e destacar, que nós fizemos esse trabalho junto aos nossos colegas de arrecadar valores e compras, ou disponibilizar a sede da OAB, onde foi entregue muito mantimento, muitas roupas. A população, de forma em geral, ajudou e tem ajudado muito. Mas foi esse socorro emergencial que fez para atender as principais necessidades vitais. Mas agora as vidas precisam ser reconstruídas, e para essa reconstrução, recursos precisam ser requisitados do poder público, que foi o causador disso, porque se o município ele é responsável pela manutenção das áreas urbanas, dos serviços de drenagem, de manejo das águas pluviais, então isso tudo é de sua responsabilidade o que aconteceu. Então ele deve ser acionado por meio desse levantamento dos custos que vai ter para essa reconstrução e pleitear na justiça a justa indenização do que ocorreu, tanto indenizações por danos morais e materiais, porque os materiais a gente sabe que muitos perderam muita coisa, né? Então, doutora, né, nesse quadro aqui, Espaço do Consumidor, fica a dica aí para quem está nos assistindo, né? Antes de terminar, nada de cruzar os braços, não é verdade? Sim. Tem que ir atrás, reivindicar os seus direitos, porque houve uma violação extrema e isso precisa servir até mesmo como lição. Olha, é melhor eu tomar as ações preventivas para evitar tanta responsabilização. Eu quero até que numa outra oportunidade, doutora, nós poderíamos trazer o assunto no Espaço do Consumidor sobre esse projeto aí que eles vão ter direito à moradia. Não sei se dá pra gente estar fazendo outro, né? Claro. Porque tem um projeto aí que tá dizendo que essas pessoas da enchente têm direito à moradia, mas e aí? Quanto tempo é? Como isso vai funcionar? Não é verdade? Tem, que nem eu falo, né? Tudo tem lei, tudo acontece, mas demora para acontecer. Não é verdade, né? E o povo tá precisando, né? Então nós vamos voltar uma hora, né? Vamos ver como isso tá sendo tramitado aí na Câmara, e nós vamos estar falando, né, no Espaço do Consumidor aqui, como tudo isso vai acontecer. Doutora, foi muito oportuno esse tema aí, que eu acho assim que realmente, né, agora nós temos lá em Petrópolis também quantas vidas se perderam. No momento todo mundo regaça os braços, né, vai aí a luta, mas depois os danos ficam aí, a gente sabe que não é fácil. Obrigado aí pela dica do consumidor, semana que vem tem mais, tá bom? Tá bom.